Interessante nós notarmos que na passagem do domingo passado do Evangelho, se vocês acompanharam, esse mesmo Jesus, esse mesmo Pedro, que aqui é repreendido por Jesus, no Evangelho ele é exaltado quando ele diz: Tu és o Messias, Cristo, Filho de Deus. E quando Jesus diz que ele terá as chaves do reino do céu, que ligardes na terra será ligado no céu, que desligares também na terra será desligado no céu, que será ligado no céu será ligado na terra. E aqui nós encontramos o trecho do Evangelho que Pedro é repreendido e que Jesus fala para eles o que deveria verdadeiramente acontecer, ou, num sentido mais amplo, qual era o seu caminho. O caminho que ele estava traçando era o caminho da morte. Por que o caminho da morte? Por causa das consequências das palavras de Jesus. Percebam bem na primeira leitura de hoje, o que o profeta Jeremias fala: seduziste-me, Senhor, e deixaste-me seduzir, fostes mais forte, tivesse mais poder, tornei-me alvo de risão o dia inteiro, todos zombam de mim, todas as vezes que falo levanto a voz, chamando contra a maldade, invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha, de chacota o dia inteiro. Por que isso? Porque o profeta, ele é perseguido, o profeta, ele é caluniado, a boca do profeta é a boca de Deus. Então, com certeza, aquele que fala muitas vezes em nome de Deus, ele é repreendido. Quando ele fala a verdade, ele é perseguido. Quando ele fala as injustiças, ele, muitas das vezes, é também morto. E seguir a Deus, seguir a Jesus Cristo, tem suas consequências. Como profeta que empresta a sua língua para que Deus possa falar. E ele não pode fugir de Deus, porque ele foi seduzido, ele foi chamado, ele foi escolhido. E nós estamos no mês vocacional justamente por causa disso, que esses textos vêm para nós hoje. Quando Deus chama, quando Deus quer, quando Deus exige de nós, não tem como fugir dele, não tem como escapar, não tem como se esconder. E Jesus também, quando vai para o seu trajeto de morte, ele sabe que ele não pode voltar atrás, porque o projeto de Deus vai muito mais além do que a sua vontade, porque a vontade que vem é a vontade de Deus. E aí, quando ele estava falando para os mestres da lei, falando lá para os sumos sacerdotes, Pedro tomou Jesus no lugar. Falou: longe, Senhor, disso, Deus não permita tal coisa, isso não aconteça contigo. Qual foi a resposta de Jesus? Uma resposta até incisiva, uma resposta terrível, de chamar a pessoa de Satanás. Mas por que Jesus chama Pedro de Satanás? Tem, claro, que uma resposta, sem dúvida alguma, uma reação muito grande, porque Pedro está pensando com a cabeça dos judeus, está pensando com a cabeça de uma religião em que Jesus, o Messias, não ia passar por isso. Ele ia ser um libertador, um salvador de espadas, de armas, que ele realmente acabaria, com o sofrimento daquele povo através de uma revolta. Não. Muito enganada a mentalidade de Pedro. Então, o
Quem normalmente hesita em querer desviar os planos de Deus, desviar os caminhos que Deus prepara, ou pensando de uma forma totalmente cômoda, esse é chamado de Satanás. Satanás é o espírito divisor, mas esse Satanás pensa num comodismo. Esse Satanás pensa em uma religião mais fácil, num caminho mais fácil. E essas tentações, muitas vezes, como cristãos, nós a passamos. Muitas vezes nós queremos o caminho mais confortável. Não. O caminho da cruz é o caminho de Jesus Cristo. Porque ele justamente fala isso, né? Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Então, o caminho de Jesus, o percalço que nós vamos andando, não é um caminho fácil. É um caminho cheio de pedras. É um caminho de sofrimento. É um caminho, muitas vezes, até de frustração. Porque muitas pessoas almejam primeiro a glória. Almejam, né, a vitória. Mas essa vitória só se passa pela cruz. Só se passa pelo sofrimento. Se vocês leem a biografia dos santos, todos eles, os apóstolos, todos eles tiveram uma morte trágica, os apóstolos. Mas por quê? Porque abraçaram a cruz de Jesus Cristo. Claro que depois dessa cruz, vem a glória de Deus, vem a ressurreição, vem a vitória. Isso com certeza virá. Mas primeiro, nós temos que passar pelo sofrimento. Não somos masoquistas. Nós não devemos ser masoquistas. Masoquista é aquela pessoa, né, que gosta de sofrer, gosta de trazer o sofrimento dentro de si para espelhar para as pessoas que ele é uma pessoa sofrida. É uma doença o masoquismo. Não, nós cristãos não somos masoquistas. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. E interessante a outra parte do Evangelho, que o próprio Jesus fala, né? Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Deveria ser o contrário, como nós pensamos, mas não é o contrário, não. Quem realmente estiver preocupado consigo próprio, com sua vida, não consumir a sua vida com o reino de Deus, não olhar para esse mundo e não ser algo de transformador no meio da sociedade, não, né? Você com certeza não terá o reino de Deus. Você vai perder a sua vida. Se você egoisticamente pensa em si próprio, pensa na sua realização pessoal, às vezes as pessoas são muito egoístas, né? No seu modo de ser, não pensa no outro, não pensa no sofrimento humano, né? Mas não está nem aí. Vive um cristianismo totalmente alheio daquilo que nos fala o Evangelho. E ele fala, pois quem quiser e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem doar a sua vida pela causa do reino, vai encontrá-la. E hoje, de um modo especial, que é o dia do catequista, justamente, né, a vocação tão bonita de ensinar, de doutrinar nossas crianças, de poder ensinar, né, as belezas de Deus, de poder auxiliar nossos jovens, nossas crianças, a encontrar o verdadeiro caminho de Jesus Cristo e a conhecer a Jesus Cristo. Eu, quando jovem, me preparando para o seminário, fui catequista também. E uma das coisas mais lindas, né, primeiramente o sacerdócio, foi ser catequista. Como que eu fazia aquilo com tanto amor, com tanto gosto, com tanta disponibilidade? Não havia hora, não havia momento em que eu pudesse dar de mim, de si, para poder, o pouco que eu conhecia, ensinar minhas crianças e ensinar os jovens se preparando para o catecumenato
para a Crisma, como eu sempre ajudei em minha comunidade. Então isso é doação, isso é total doação. Quantos e quantos santos da igreja foram catequistas, perderam a sua vida? Celebramos aí nos domingos atrás, São Tarcísio, né? Uma criança que foi coroinha, que é o patrono dos coroinhas, ele também acredito que foi um catequista, e tantos outros. Então, não salvaguardar a sua vida para si próprio, mas perder a vida, é isso aí, desgastar a sua vida com o Evangelho, com Jesus Cristo, que você vai ganhar, você não vai perder. E me lembro de uma saudosa frase do grande amigo meu, Dom Luiz, que falava sempre isso nas suas homilias. O jovem, o padre, o cristão, o leigo, o consagrado, ele desgasta a sua vida com a evangelização. Ele não se cansa, mas ele doa a sua vida. Ele desgasta a sua vida para os irmãos. Ele doa a sua vida no serviço aos irmãos e no serviço ao Evangelho. E aí, meus irmãos, basta pensarmos nisso aí. O que é que eu estou fazendo para ganhar a vida eterna? Eu estou sendo um cristão, desculpa essa palavra muito forte, mas um cristão acomodado, um cristão parado, cristão olhando por o alto para ver se as coisas vão descer do céu? Não, eu tenho que pôr a mão no arado, pôr a mão e anunciar o Evangelho, pregar nosso Senhor Jesus Cristo, e pregar nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, como dizia São Paulo, ou como dizia o próprio São Francisco de Assis, que ficava horas a fio meditando a paixão do Senhor. Então, esse caminho de cruz, esse caminho que muitas vezes nós temos de sofrimento, faz parte e amadurece a vida do cristão. Como diz São Paulo na segunda leitura, pela misericórdia de Deus eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus. Isso aí. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Na verdade, o que São Paulo está querendo dizer. E que você seja essa oferta, esse sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, como foi nosso Senhor Jesus Cristo. E não pensou em si, pelo contrário, abriu mão de todas as possibilidades para fazer a vontade de Deus. Que sejamos bons servidores do Evangelho, bons servidores da igreja, e não a temermos as dificuldades, as provações, porque Deus nos prova. Deus nos prova para ver se nós somos fidedignos a Ele, para ver se o nosso coração está verdadeiramente, se o nosso coração está nele. E aí, quem quiser seguir Jesus, renuncie a cada dia, renuncie à mundanidade, renuncie o mundo para seguir o Evangelho, para seguir nosso Senhor. Amém.